De uma forma até jocosa, as pessoas hoje falam de vacinas, né? E é triste você ver que em pleno século XXI, em 2022, tem que fazer um chamamento para as pessoas se vacinarem, meu caro Paulo Bogli. Isso mesmo, Moacir, não só um chamamento. Hoje, precisamente neste sábado, ao longo de todo o dia, as unidades básicas de saúde aqui de Foz do Iguaçu estão abertas para receber a população, né, para reforçar esse chamado aí, para que pessoas de todas as idades coloquem em dia a sua situação vacinal. Isso porque em todo o Paraná acontece o movimento Vacina Mais, e Foz do Iguaçu aderiu a esse evento pensando aí em aumentar a cobertura imunológica da população iguaçuense. Então nós vamos vamos conversar agora com a Márcia Batista, ela que é diretora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, que vai, como você falou, reforçar esse chamamento e também dar informações aí sobre como será esse dia especial, como está sendo esse dia especial e também as ações da semana que vem. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, eu agradeço, né? Foz do Iguaçu aderiu ao movimento Vacina Mais, né? As ações elas visam ampliar a cobertura, né, do povo iguaçuense, né? Visando diminuir hoje os riscos, né, de sintomas respiratórios. Hoje, então, acontece, todas as UBSs de Foz do Iguaçu, elas estarão abertas das 9 às 15 horas. A gente vai continuar a ampliar esse atendimento em 5 UBSs que estenderão até às 21 horas, para atender toda essa população, né, que tem seus compromissos e que trabalham para eles buscarem o atendimento. As UBSs que estarão abertas hoje até às 21 horas são São João, que fica no Distrito Nordeste, Morumbi 2, no Leste, Jardim América, no Oeste, e Jardim América no Oeste. Deixa eu lembrar aqui que são 5. Essas são as que ficarão até às 21 horas. Isso, Jardim América no Oeste. A UBS é um posto de saúde, né? Toda a região da cidade é coberta por dezenas de unidades básicas de saúde, então a população encontra um pertinho de casa, né, Márcia? Isso, Profilurb 2 no sul, né? Então todas essas UBSs hoje, elas estenderão o horário até as 21 horas para atender toda essa população e também e todos os cartões vacinais das crianças e os adultos colocar em dia, né? Certo. E quais são as vacinas que serão aplicadas durante essa ação? Sim. Além do reforço do Covid, a gente também tem a gripe e tem todas as vacinas que elas fazem parte do calendário vacinal que hoje atende as crianças, né? Aí são amplas as vacinas, né? Tem alguma prioridade para essa ação especial do Vacina Mais? Sim, hoje começamos hoje também a vacina de 3 anos, né, do Covid, para atender as crianças, né, de 3 anos a 4 anos, né, e a gente tem em torno aí de 8.000 crianças que poderão aderir a essa campanha hoje. Então, quem deixou de tomar os imunizantes dentro do calendário, independentemente da idade, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser a família toda, vai à UBS pertinho de casa, nesses horários que você indicou, algumas até às 17? Às 15 horas, isso. E outras até às 21 horas, né? Isso. Tem lá no site da Prefeitura. Tem no site da Prefeitura. Essas informações, e aí pode colocar em dia, né, fazendo aquelas vacinas que são prioritárias, como Covid, gripe, que estão agora como foco de atenção, isso. E as outras também podem ser atualizadas. Isso mesmo. Não há limite de idades. Isso é importante deixar bem claro. Lembrando que a gente também tem hoje o segundo reforço, né? Que atende a população acima de 40 anos, que seria a 4ª dose, né? E a gente ainda está com uma cobertura baixa, em torno de 24%, né? Então, lembrando esse público ainda que não fez esses imunizantes, buscar as nossas UBSs hoje que estarão à disposição. Certo. Márcia, você coloca que tem uma cobertura baixa, a gente tem registrado aí uma queda aí na adesão da população às campanhas de vacinação, tem essa questão da Covid, né, entre o público infantil que preocupa. Uhum. A Secretaria de Saúde tem uma leitura de por que essa baixa na procura por vacinas hoje?
A população em si, talvez, eu acredito que por conta do próprio compromisso, né, e acreditando também que eles começam a perceber que hoje os índices diminuiu, a gravidade, então talvez eles se preocupam menos, talvez, né? E pensando também no compromisso, às vezes, da família, em trabalho. Então, pensando nisso tudo, a gente hoje ampliou esses atendimentos, dando a oportunidade para esses pais, essas pessoas que, por conta desses compromissos, não buscaram os nossos serviços, para colocar os seus imunizantes em dia, que é muito importante. Quando você fala importante, a gente entende que é importante para a pessoa ficar protegida, mas também ela tem uma contribuição, porque essa proteção se amplia para toda a coletividade, evitando que as doenças se propaguem, inclusive algumas retornem, né? Aquelas que já estavam erradicadas. Tá certo? Isso mesmo. Essa é toda a nossa preocupação. E a gente sabe que o Covid ainda continua, né? A gente tem aumento, depois diminuição, então aumento. Então é muito importante que a população ela esteja imunizada, né? Isso também diminui, além de diminuir o risco de contágio, também diminui a gravidade, né? Pensando que lá atrás a gente teve aí altos foram usados os leitos de UTI, hoje já diminuiu bastante, graças a Deus. Então, entende-se que os imunizantes, eles são importantes, eles fizeram uma diferença, né, em todo esse contexto. Então, por isso que hoje a gente reforça sobre os reforços que a gente tem dessa dose do Covid e também da gripe, né, que hoje a busca nas UBSs, geralmente elas são por sintomas respiratórios, né? E aí, quando a gente testa, às vezes não é o Covid, mas tá aí a gripe. E aí a gente descobre que aquele usuário não fez a vacina. Então, por isso que hoje a gente está reforçando que eles busquem a UBS, né, tendo em vista essa ampliação do horário, né, então abrindo aí a oportunidade, todos que estão com o calendário vacinal, com seu cartão de vacina em atraso, e poder fazer esse imunizante, poder proteger você, a sua família, né, os seus contatos em geral, colegas de trabalho e tudo mais. E é isso aí. Às vezes uma pessoa jovem acha que pela sua condição de saúde ela não precisa daquele imunizante, por exemplo, para gripe, né? Uhum. Mas ela acaba levando isso para dentro de casa e tem pessoas lá com talvez uma vulnerabilidade de família, né? Então essa reflexão também deve ser colocada na ordem do dia, né? Isso mesmo. Ô Márcio, vocês já tiveram uma impressão do movimento? Como é que foi a adesão agora pela manhã? Vocês já devem ter circulado em alguns lugares. Como é que está sendo a resposta da população a essa ação de hoje? Ainda a busca está sendo pouca. As UBSs ainda não estão recebendo ainda a quantidade que a gente espera receber, né? Pensando que a gente ampliou hoje o atendimento da vacina do Covid para as crianças, né? Mas eu acredito que no período da tarde a população ainda está acordando, outros estão trabalhando. Eu acredito que no período da tarde essa população, eles buscam mais os atendimentos. Você mencionou a vacinação contra a Covid entre crianças de 3 a 4 anos. Aí, explica para a gente a importância dessa vacinação para esse público, qual é o imunizante que está sendo aplicado. Fica à vontade para fazer um chamado para a população para os pais, né, levarem seus filhos para a população dessa faixa ser imunizada agora nesse momento contra a Covid. Isso. O imunizante para criança de 3 anos, hoje a oferta é o Coronavac, né? A gente já ampliou a quantidade de crianças que hoje a gente tem disponível para essas vacinas, dá em torno de 8 mil crianças, né? A importância dessas crianças serem imunizadas, porque como ainda ela faz parte desse cartão vacinal hoje, e é uma criança que ainda está em termos de imunização, né, buscas de imunização, o que acontece? Essas crianças, elas têm um contato muito próximo com avós, né, e esses avós também são pacientes que eles têm baixa imunidade, então elas têm uma resistência melhor ainda, mas elas transmitem também, né, então pensando nisso, a gente já ampliou isso para as crianças hoje estar imunizadas e também poder levar, não levar, né, nenhum tipo de risco e contaminação para esses avós, né? Além de a questão de não correr risco também de adoecer e ter também atendimentos em UTIs, né? Porque a Covid, os sintomas gripais, eles são muito fortes
ela ainda não tem nenhuma dose, então é uma questão de proteção mesmo, e ela não evoluir para uma gravidade como aconteceu com os adultos que ainda não tinham a primeira dose no início da Covid-19. E é um público que está na escola, né, na educação infantil. Circulando. Né, Está circulando. Alguns estão na escola, outros em creches, né, outros estão em casa, outros são cuidados pelos avós. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e proteger essas crianças também, né? A ideia é sempre essa, né? Sempre a gente ir se fortalecendo contra esse vírus, que eu sei que ainda está circulando e vai circular por muito tempo ainda. E a gente não sabe da forma que cada organismo apresenta uma resposta, então é muito importante que todos sejam imunizados, até para a proteção dessa criança, para que também não transmita para outras pessoas que não têm tanta... não são tão fortes quanto os adultos, né? Assim, falando simples. Certo. Essa decisão de vacinar as crianças de 3 a 4 anos, de 3 e 4 anos, abaixo dos 5, né? É uma decisão tomada pelo Ministério da Saúde. Então está acompanhado de uma decisão técnica, de uma orientação técnica que começa no Ministério da Saúde, passa pela Secretaria Estadual de Saúde e chega aqui em Foz do Iguaçu, né? Não é uma ação pontual aqui do município de Foz. Não. Foi do estado do Paraná. Isso mesmo. Ou seja, está chancelada aí tecnicamente de que esse imunizante específico pode ser aplicado a esse público, né, Exatamente. Márcia? A gente recebeu uma nota técnica, né, deles, então a gente trabalha dentro disso. Muito bem. Para quem vai buscar os postos de saúde, seja para vacinar contra a Covid ou as outras doenças, qual é a recomendação, que tipo de documento tem que levar para facilitar a vida dos profissionais de saúde e também para colocar em dia toda essa documentação? A documentação é a documentação geral, que é RG, CPF, cartão SUS, né? E a carteirinha das crianças que fazem parte hoje do calendário para a gente entender quais as vacinas que elas já tomaram e quais elas necessitam tomar. Quem não tiver a carteirinha, perdeu a carteirinha, extraviou, seja da criança ou do adulto, lá busca vai o aplicar UBS, um medicamento e vai ter uma solução para a pessoa. Hoje a gente tem um sistema que a gente consegue buscar pelo nome da criança as vacinas que elas tomaram. Então tem como a gente cuidar isso. Mas é importante, quem tem essa carteirinha, não esquecer, porque a gente anota na carteirinha principalmente o retorno e aonde ela fará onde elas farão essas vacinas, né? Porque as crianças, por exemplo, de 3 anos hoje, que elas vão fazer a primeira dose, a gente vai estender isso por toda a semana, do dia 25 até o dia 29, né? Vai ser em todas as UBSs, mas entendendo que a segunda dose, nós vamos ter UBSs específicas para elas poderem buscar a segunda dose. Então, cada cartão de vacina dessas crianças estarão anotado ali aonde ela fará a segunda dose e o local. Então, são 5 UBSs que vai ficar de referência em agosto para essas mães retornarem para a segunda dose dessas crianças hoje do Covid, do Coronavac, né? De 3 anos a 4 anos. Que seria o Maracanã, a KLP, São João, Padre Monte e Morumbi 3. Que vai ficar de referência para a segunda dose. Ou a primeira de quem não fez dessas vacinas depois, a partir de agosto. O trabalho continua hoje, como você falou, algumas unidades até às 15, e daí segunda-feira recomeça. E a questão, por exemplo, a pessoa tomou 2 doses de uma marca de vacina, a terceira dose pode ser de outra marca ou vai ter esse acompanhamento sempre com a mesma marca de vacina? Não, pode ser, o reforço pode ser outra dose. Que muito se comentou sim. Lá atrás, até a gente brincava, tinha um sommelier de vacina, eu quero essa, eu quero aquela. Isso foi meio que acabando, mas e agora? Quem tomou tinha, por exemplo, citando uma marca aqui, a Janssen, que era dose única, né? Isso. E depois falou que tinha que ser a segunda dose, a terceira dose, então independente da marca de vacina. Isso. Independente da marca de vacina, a gente tem um reforço disponível na UBS e pode ser qualquer dessas marcas que a gente tem indicada hoje. Pode ser a Pfizer, pode ser a AstraZeneca. Então independe da questão de marca, né? Não. O importante é que esse usuário ele busca a UBS para ele tomar esse reforço.
E se tiver em dúvida também, lá na Unidade Básica de Saúde, a pessoa vai estar preparada para prestar orientação a ele, né? Isso, as equipes estão todas preparadas para receber esse público, essa população, então podem buscar o UBS com carteirinha, sem carteirinha, só as crianças que a gente reforça, os pais que têm, e não esquecer de levar, aqueles que não têm, pode ir igual, mas que levam para a gente poder entender, até anotar, né, tudo certinho para ele ter esse controle para o retorno da segunda dose. Ô, Márcia, hoje, no dia de hoje, na ação especial, com a abertura das unidades básicas de saúde, a pessoa precisa procurar aquela próxima da sua casa ou ela não tem essa regra do local de residência? Por exemplo, eu moro no Morumbi, mas estou trabalhando na Vila C. Eu posso aproveitar e procurar o UBS e fazer a vacinação lá na Vila C? Ou eu tenho que me localizar no lugar onde eu moro? Não. As vacinas, elas são portas abertas, né? Qualquer lugar que esse usuário ele tiver necessidade de fazer a vacina, ele pode buscar qualquer UBS próximo do trabalho, da sua casa. Todas elas têm o imunizante ali para essa pessoa. Muito bem. Todas as unidades têm as mesmas doses, têm o mesmo serviço ofertado no dia de hoje. Isso, todas as UBSs. Muito bem. Você falou que na semana que vem o movimento Vacina Mais prossegue. Como que vai ser essa logística, esse atendimento para a semana que vem dentro dessa mobilização que a Foz do Iguaçu participa junto com o Estado do Paraná? Isso. Do dia 25 ao dia 29, todas as UBSs elas estenderão seu horário de atendimento, que será até às 20 horas. Então, de segunda a sexta até 20 horas. Isso. Todas as unidades. Todas as unidades que fecham às 19 horas, porque nós temos 4 unidades dentro do nosso município que fecham às 13 horas. Então, essas UBSs que fecham às 13 horas, elas vão manter às 13 horas, mas as UBSs hoje que fecham às 19 horas, elas vão estender até às 20 horas. As UBSs hoje que fecham às 13 horas é a UBS da Vila Adriana, Parque Presidente, Ouro Verde e Jardim Jupira. Essas UBSs, elas fecham às 13 horas. E depois a população pode buscar o atendimento qualquer momento, a qualquer momento também, e também se tiver necessidade de buscar além desse horário, por questão de trabalho e outros compromissos, nós temos essas UBSs aí que vão funcionar até às 20 horas. Quem buscar o atendimento não vai ficar sem receber, né? Isso que é importante. Isso, né? que é importante. Os horários são bem diferenciados, a distribuição geográfica das UBS são bastante amplas na cidade, então talvez o momento agora é de sensibilizar mesmo a pessoa a buscar o serviço, a buscar a vacinação, a imunização. Exatamente, isso mesmo. Bem, as fake news, vocês têm notado que tem implicado na baixa procura por vacinas, Márcia? Que leitura que vocês têm? Eu acredito que sim, também, né? Tem muitas críticas em relação à vacina, né? As vacinas no geral, mas hoje a gente consegue perceber isso, né? Que pensando-se lá atrás, como que era antigamente quando a gente chegou ao Covid aqui, né? Qual que era o nível de gravidade desses pacientes? Quando eles eram positivados, como eles chegavam dentro do nosso serviço, né? A gravidade que eles chegavam, dificuldades respiratórias, né? Quantas pessoas a gente perdeu, famílias, conhecidos, por não ter a vacina naquele momento. A partir do momento que nós recebemos essa vacina e nós começamos a trabalhar e fazer essas imunizações, quantas vidas foram salvas, né? Quantas pessoas hoje têm os sintomas, e é isso também, a gente precisa se preocupar com isso, porque você tem os sintomas, como é leve, aí você acha que não tem nada e acaba contaminando outras pessoas. Então é muito importante que façam essa vacina, e é importante também porque você observa-se que se essa pessoa tem um nível de sintomas baixo, significa que o imunizante que ela tomou está sendo eficaz. Né? Então a gente diminuiu muito o risco da gravidade, a busca de internação diminuiu bastante. A procura nas UBSs aumentaram, até por conta do momento que a gente vive hoje, em termos da gripe e também do próprio Covid. Mas o importante é que a gravidade desses pacientes hoje a gente acompanha e a gente viu que diminuíram muito. O fato também não ter inverno também colabora que a pessoa não adoeça, né? Também tem um pouco isso, influencia ou não influencia? Em se tratando da influenza, sim. Em se tratando do Covid, não. O Covid, a transmissão ela é muito rápida, né? Hoje a gente já sabe que existem outras cepas, né? Então, assim, não importa a temperatura que está, se você estiver contaminado, você vai contaminar a pessoa que está do seu lado.
O que a gente foca hoje é nos sintomas, né? E é na gravidade. Esse paciente, a partir do momento que hoje ele está contaminado, ele é isolado, quem são as pessoas que moram com ele? Ainda se mantém em isolamento, mesmo Ainda pessoa vacinada. Ainda se mantém em isolamento. A pessoa, assim, a gente tem todo um protocolo que a gente segue dentro do município, né? Que aquela pessoa contaminada hoje, ela fica isolada, porque ela está transmitindo. Mas aí é feito um estudo dentro da família, que as pessoas que moram junto dessa pessoa, se ela é vacinada, não tem sintomas, ela pode circular. Se ela tem sintomas, ela tem que isolar junto. Até porque quando tem sintomas, a transmissão, ela é mais fácil, né? Porque hoje se transmite por gotículas de saliva e outras coisas. Então... Bem, deu para entender. Márcia, além da Covid e da gripe, da influenza, tem outra doença que preocupa por conta da baixa... por conta do baixo índice vacinal? Sarampo, por exemplo... O que você pode apresentar para a gente aqui em Foz do Iguaçu? O sarampo, que é a tríplice viral, né? Elas são 3 vacinas numa só, que é sarampo, cachumba e rubéola, né? É uma das vacinas que hoje a gente está ofertando para crianças menores de 5 anos, e a gente percebeu que teve uma baixa procura, né? A gente está em torno de 3.242 crianças só vacinadas hoje. De um universo de quanto? Eu não sei te dizer. A meta é ter 90% de cobertura desse público? A meta é ter 90% de cobertura. Eu não consigo te escrever agora, mas eu sei que a gente tem 3.242 crianças hoje vacinadas, né? Entendendo na população de crianças que a gente tem. Se de 3 a 4 anos a gente tem 8.000, então aí a gente já tem base dessas crianças que não receberam, né, essas vacinas. A gente também tem a cobertura hoje que a gente está pedindo da meningocócica também, que ela é ofertada hoje e a gente está fazendo para os trabalhadores de saúde, né. A gente percebeu que começou a voltar a ter alguns casos de meningite, então hoje a gente oferta, e assim a cobertura também foi 1.270 pessoas hoje vacinadas. Então, a gente está reforçando, abrindo as UBSs, pedindo para que esse pessoal busque essas vacinas, ampliando, né, todo esse atendimento para poder receber essa população, para imunizar essa população. Então, é muito importante que eles buscam, aproveitam que o serviço hoje estenderão por um horário até as 21 horas, né, para estar fazendo, e a semana que vem também a gente vai estar disponível, então, para eles buscarem esses atendimentos. Certo. Márcia, a gente está caminhando para concluir a nossa conversa. Gostaria que você repetisse quais são as 5 unidades que ficarão hoje até as 21 horas, né? Lembrando que até as 15 horas todas as unidades básicas de Foz do Iguaçu estarão abertas, né, para o atendimento da população, ou seja, tem uma perto da sua casa, né? Você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, tem uma perto da sua casa, no seu bairro, e também para aquelas pessoas que tiverem dificuldades do horário, até as 21 horas, essas 5 unidades estarão abertas. São quais, Márcia, por favor? Sim. As 5 unidades que estarão abertas hoje são São João, a UBS Morumbi 2, a UBS Profilurb 2, a UBS Jardim América e a UBS Cidade Nova. Ou seja, abrange todas as grandes regiões de Foz do Iguaçu. Seria uma UBS por distrito, né? Então, o distrito Nordeste tem o São João, o distrito Leste tem o Morumbi 2, o distrito Sul tem o Profilurb 2, o distrito Oeste tem o Jardim América e o Norte tem a Cidade Nova. Muito bem, não é preciso fazer um grande deslocamento, você fica na sua própria região mesmo, né? Exatamente. Márcia, para terminar, um último apelo, um último chamado aí para que a população participe desse movimento Vacina Mais hoje aqui em Foz do Iguaçu, né, com todas essas opções aí de serviços à disposição gratuitamente da nossa população. Fique à vontade para fazer esse chamamento. Eu gostaria de pedir para que toda a população, os pais, né, que estão com essas crianças, levassem essas crianças, principalmente essas de 3 anos, que não tem nenhuma dose ainda desse imunizante Coronavac, para que levem essas crianças para fazer essas vacinas. A gente vai estar ofertando, com certeza, nos outros dias. Elas vão fazer parte, estão fazendo parte já do nosso dia a dia dentro das UBSs, e que todos os pacientes, todos os nossos usuários que estão com vacinas atrasadas, que não fizeram o seu reforço do Covid, que não fizeram da influenza, que não tomaram a meningocócica e também a da sarampo, busca nossas UBSs, todas elas estão com essas vacinas, nós estamos ofertando essas vacinas, então é muito importante que esse público, essa população, busque
para regularizar, né, quem não regularizou esses imunizantes. Muito bem. Obrigado, Márcia, por participar. Obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Obrigada. programa. Sempre que tiver chamados assim de utilidade pública para a nossa população, volte aqui na Clube. Obrigada, eu agradeço. Bom dia e um bom dia. trabalho. Então é isso, Moacir. A gente conversou com Márcia Batista, ela que é diretora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre esse movimento Vacina Mais Vacina, hoje em todo o Paraná e aqui em Foz do Iguaçu, em todas as unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu, do nosso município. Vacina é vida, Exatamente. vacina mais. Marco Zero, onde tudo começa.